abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 9. Levítico, capítulo 9, nós vamos estar lendo capítulo 9, depois até o versículo 11 do capítulo 10. Vamos dar continuidade. Queria que você prestasse muita atenção nesse texto, que é um texto interessante da palavra de Deus e que tem muitos ensinamentos para a gente. Diz o seguinte: ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocaustos, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelos pecados, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: essa coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, e havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael
e ao Zafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis à porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazer diferenças entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos traz tantos ensinamentos. Em nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor nos fale. Senhor, fala ao meu coração, me dá, Senhor, a unção que eu necessito, para que falar da tua palavra conforme tu queres, ó Deus, para ser um canal do Senhor. Me dá, Senhor, sabedoria nas palavras, inteligência. Senhor, faça assim também na mente do teu povo. Senhor, descortina as mentes para que possam entender o teu recado, a tua palavra para cada um de nós. Senhor, nós repreendemos deste ambiente todo espírito maligno que venha trazer distração e confusão, ó Pai. E lhe pedimos, Senhor, que o Senhor esteja falando, Senhor, de uma forma poderosa a cada um de nós, pois nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar. Nós iniciamos mais uma vez, né, esse início de ano, a leitura da Bíblia. Todos os anos nós lemos a Bíblia. Nós temos um projeto, né, Conhecendo a Deus, onde você pode pegar um cartãozinho, se você não conhece esse projeto ainda, de leitura, e você vai marcando os capítulos que você está lendo, e quando chegar o final do ano, você vai ter lido toda a Bíblia. E é uma grande bênção ler a Bíblia. É uma coisa, um esforço, uma disciplina que vale a pena. Mas eu já vi muitas pessoas falarem comigo diretamente: pastor, eu estava indo muito bem, li Gênesis, umas histórias interessantes, li Êxodo, foi também muito bacana ver como Deus tirou o povo do Egito, os milagres que aconteceram. No final de Êxodo começa a ficar um pouco chato, porque começam algumas leis, algumas coisas, mas Levítico não dá para ler não, é muito chato o livro, é muita coisa de sacrifícios, eu não entendo aqueles sacrifícios, e realmente são sacrifícios variados que Deus estipulou, né, para o povo de Israel, para que eles fossem um povo santo diante de Deus, para que eles fossem um povo diferente das outras nações. Deus os ensinou como eles poderiam chegar diante de Deus, purificados dos seus pecados, porque Deus é santo, e para chegar diante de Deus, nós temos que estar com a nossa vida purificada, e os sacrifícios, na sua maioria, né, alguns eram, né, oferta de holocausto pela expiação dos pecados, oferta de culpa, oferta pelo pecado, oferta de manjares, né, e oferta pacífica. Tinham várias ofertas que eles ofereciam para Deus, com o intuito de se aproximar de Deus, e cada um deles tinha um significado, cada um deles tinha um significado,
E esses significados todos estão aglutinados em Jesus hoje. É Jesus que nos purifica das nossas culpas, dos nossos pecados. É Jesus que faz com que tenhamos paz com Deus. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios pacíficos, né? Por quê? Porque foram aglutinados em Deus. E nós vemos aqui, no capítulo 10, no capítulo 9, nós vemos esses sacrifícios, como Deus institui o seu sacerdote e o seu sumo sacerdote. Arão era o sumo sacerdote, e os seus filhos, 4 filhos, seriam os sacerdotes ali na casa do Senhor. E eles seriam os responsáveis em apresentar esses sacrifícios diante de Deus para expiar os seus pecados e também expiar os pecados do povo. Então, eles eram responsáveis. E no capítulo 10, nós vemos que os 2 filhos mais velhos de Arão, eles morrem de uma forma trágica. Eles vão oferecer incenso diante de Deus, e a palavra de Deus nos diz que eles levam um fogo estranho, e eles morrem imediatamente ao apresentar aquilo ali. E ainda mais, Deus ordena que Moisés fale com Arão e seus filhos, que eles não podiam chorar pela morte dos filhos, chorar pela morte do irmão e no caso de Arão, dos seus filhos, não poderiam. É muito claro aqui, você não pode nem chorar, porque Deus, em outras palavras, Moisés estava dizendo, Deus foi justo, porque eles erraram. Então, uma história que acaba numa tragédia na Bíblia, mas num livro que é complicado por causa dos sacrifícios, e graças a Deus, né, eles estão em Jesus hoje, e que nós precisamos pensar, por que motivo Deus deixou escrito esse livro, né? E que ensinamentos esse livro tem para as nossas vidas. E eu queria falar um pouco desses ensinamentos, são muitos, mas eu queria falar de alguns nessa noite, para que você se sinta estimulado, e você se sinta abençoado por pertencer a Jesus Cristo. Eu queria falar sobre isso nessa noite, e eu espero que você possa sair desse lugar com clareza da ideia, na sua mente, entendendo isso, né? Por que nós temos que estudar textos como esse, que pertencem ao Antigo Testamento? E aí, a Bíblia é um todo, não é o Novo Testamento apenas, o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento nos leva a crer no Novo Testamento. Quando você lê livros como Isaías, que conta as histórias, aquilo que seria o Messias prometido, Jesus, e todos os acontecimentos proféticos de Isaías acontecem lá em Jesus, só mostra que a Bíblia é um todo, e que nós não podemos jamais desprezar o Antigo Testamento, pois ele nos ensina muitas preciosidades para nosso bem, e também ele aponta para o nosso Salvador Jesus Cristo. Então nós lemos textos como esse, e eles sempre nós temos que ler pensando, Senhor, que ensinamento o Senhor tem para as nossas vidas? E eu queria falar de alguns motivos, né, para a gente estudar livros como o livro de Levítico. E eu espero que você possa sair deste lugar estimulado a ler a palavra de Deus e ler também o Antigo Testamento, pedindo ao Espírito Santo que te fale, que te oriente, que traga novas coisas ao seu coração, e que você nunca desista de ler toda a palavra de Deus. O primeiro motivo que foi escrito esse texto é para nós não desobedecermos a Deus. Claro, está muito claro aqui. Nadab e Abiú, eles morreram simplesmente
porque eles desobedeceram a Deus, simplesmente por isso. E nós, todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós vamos morrendo, talvez não fisicamente, alguns até fisicamente, porque desobedecem a Deus e acabam morrendo, mas alguns vão morrendo pouco a pouco espiritualmente, porque cada vez que eu desobedeço, o Espírito Santo vem e me fala. A voz do Espírito Santo é audível aos nossos ouvidos e fala: você está errando nesse quesito. E nós que queremos persistir na desobediência, nós dizemos não à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo continua falando e nós falamos novamente não ao Espírito Santo. A nossa mente vai ficando cada vez mais bloqueada e nós passamos a desprezar o Espírito Santo. E ao desprezarmos o Espírito Santo, pouco a pouco nós vamos morrendo espiritualmente. Nadab e Abiú, eles morreram instantaneamente, porque Deus queria dar um exemplo. Eles eram os filhos do sumo sacerdote, e eram sacerdotes, eles foram preparados para aquilo ali. Deus deu a lei para que eles aprendessem, para que eles obedecessem toda a lei. Eles conheciam a lei, eles conheciam tudo, mas neste momento, a gente não sabe por quê, talvez por até a arrogância deles, até por orgulho deles, eles pecaram diante de Deus, e eles quebram uma regra que foi estabelecida por Deus. Deus tinha estabelecido claramente como deveria ser apresentado o incenso diante dele, e nós vemos aqui algumas coisas que eles fizeram, que ao ler o livro de Êxodo e Levítico, né, você vê claramente que eles quebraram as regras completamente. E nós, ao quebrarmos as regras de Deus, a palavra de Deus, nós vamos morrendo aos poucos, ou muitas vezes morremos imediatamente, como aconteceu com Nadab e Abiú. Cada um deles ofereceu incenso no seu próprio incensário. Deus tinha estabelecido que tinha um incensário que era sagrado para esse momento. Eles pegaram o seu próprio incensário e foram e levaram ali. Segundo, os dois foram ao mesmo tempo levar o incensário. E estava estabelecido como regra que um levaria o incensário apenas. Terceiro, o incensário deveria ser levado pelo sumo sacerdote, e eles não eram o sumo sacerdote, eles eram apenas o sacerdote. Olha o orgulho entrando no coração deles, e eles falam, achando assim, não, Deus estabeleceu dessa forma, mas eu acho que deve ser diferente. E é assim que muitas vezes nós caímos no pecado, nós erramos, nós levamos fogo estranho diante do altar de Deus, porque nós queremos fazer do nosso modo, e não do modo estabelecido por Deus. Deus deixou o seu modo, as suas regras, que estão na sua palavra, e nós devemos seguir conforme a sua palavra. Quarto ainda, eles pegaram, na hora não autorizada, o incensário ele só poderia ir na presença de Deus no culto da manhã e à tardinha, e eles levaram no momento errado. E o pior ainda, eles pegaram fogo estranho, que o texto nos diz aqui. Pegaram fogo estranho, porque era estabelecido que só poderia ser pego fogo, que as brasas que vinham do altar de Deus, que Deus mesmo tinha acendido com o seu poder. No capítulo 9, aqui, nós vemos aqui que Deus manda fogo ali sobre o altar e queima todo o holocausto. As brasas que tinham que ser, as chamas perpétuas que eles tinham que manter, os sacerdotes tinham que manter aceso o tempo todo, foi
eles tinham que colocar lenha, mas quem acendeu o fogo foi Deus. Só aquele fogo é que tinha sido estabelecido para levar o incensário diante de Deus. Então a desobediência, ela vai, porque um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo, e é assim que vai acontecendo na nossa vida. Um abismo nos leva para outro abismo, e quando nós assustamos, nós caímos profundamente. Então nós temos que tomar cuidado para não desobedecermos a palavra de Deus. Não vale a pena. Com Deus a gente não brinca. Nadab e Abiú brincaram com Deus, e todas as vezes que nós vemos isso acontecer, seja no Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, nós vemos que as pessoas caem numa situação muitas vezes trágicas na sua vida. Então não desobedeça a palavra de Deus. O recado de Deus aqui no livro de Levítico, para o povo judeu, e essa palavra chega até nós, não tem dúvida, é que nós não podemos desobedecer as regras estabelecidas pelo nosso Deus, que estão na sua palavra e que devem ser seguidas na sua íntegra. Nós não podemos achar alguma coisa, nós não podemos achar que nós sabemos, o nosso jeito é melhor. O jeito que Deus estabeleceu é o melhor, e Ele exige obediência da nossa parte. Não morra de forma nenhuma, não deixe que o pecado entre na sua vida e vá destruindo pouco a pouco a sua vida, porque é isso que acontece quando nós desobedecemos a Deus. Então essa é o primeiro motivo para nós lermos livros como esse, o livro de Levítico, que mostra claramente que Deus, Ele não tolera a desobediência. Começou lá no Éden. Nós estamos nessa situação de pecado, porque o pecado entrou através da desobediência lá no Éden. E aqui, Deus estabelece um sacerdócio, pessoas que tinham que ser especiais, obedientes à palavra de Deus, e eles desobedeceram. Aí você pode dizer, mas eu sou sacerdote? Sim, você é um sacerdote de Deus, e a palavra de Deus nos diz isso lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, você é um sacerdote, então obedeça a Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nós temos que transmitir esse recado para as outras pessoas, e a forma de nós transmitirmos é obedecendo o Senhor. Obedecer a Deus é o principal modo de nós demonstrarmos que nós somos de Deus, que nós somos obedientes a esse Deus que não tolera de forma nenhuma a desobediência. Esse mundo está desse jeito que está, o pecado se alastrando, porque o homem é desobediente. O homem, ele quer fazer do seu jeito, e nós precisamos fazer do jeito de Deus, e nós só fazemos isso quando obedecemos a palavra de Deus. Segundo motivo para nós lermos textos como esse e sermos gratos a Deus. Por quê? Porque nós temos Jesus na nossa vida que se sacrificou por nós. Segundo motivo, quando eu leio esses textos, eu leio Levítico, cada capítulo eu louvo a Deus por Jesus Cristo. Eu falo, louvado seja o Senhor, porque Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, e foi o sacrifício dos sacrifícios, e eu não preciso mais sacrificar nenhum animal,
nem pelo meu pecado, nem como oferta pacífica diante de Deus, para ter paz com Deus, porque Jesus Cristo é a minha paz. Eu não preciso apresentar holocausto para expiação do pecado do povo, senão nós teríamos que estar fazendo holocaustos a Deus para expiação pelos pecados. E hoje nós podemos chegar diante de Jesus Cristo e falar: Senhor, me perdoa, eu pequei, me purifica com o teu sangue, e eu estou purificado no nome de Jesus. É motivo de gratidão do nosso coração. Todas as vezes eu comecei a ler cada capítulo, vou lendo cada capítulo, eu glorifico a Deus, porque cada detalhe do sacrifício é complicado. São detalhes, como tinha que ser feito, como o animal tinha que ser, cada sacrifício tinha que ser de um jeito, tinha que colocar a mão na cabeça, o sacerdote do animal, para o animal, né, ser sacrificado, como tivesse passando a culpa do pecado do povo para aquele animal, para que ele fosse sacrificado pelo povo. E hoje nós não precisamos mais disso. Lá em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 25 até o 28, eu queria que você prestasse atenção nisso e glorificasse a Deus, porque nós não precisamos mais cumprir nenhum desses sacrifícios. É lendo e vendo que cada um deles me aponta para o maior de todos os sacrifícios, que foi o sacrifício de Jesus. Diz assim: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo final, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Coisa maravilhosa. Uma vez só, Jesus Cristo se sacrificou. Não precisa de sacrifício. Aqui o autor de Hebreus está dizendo, senão seria necessário que ele se sacrificasse desde a fundação do mundo. Não, mas ele veio na plenitude dos tempos, e ele se sacrificou na cruz do Calvário por mim e por você. Por mim e por você. E a palavra de Deus nos diz que ele é o nosso advogado. A palavra de Deus nos diz que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Que nós temos essa convicção no nosso coração. E nós podemos nos alegrar em Deus e não precisamos mais fazer nenhum desses sacrifícios. Nem o holocausto, nem oferta de manjares, nem oferta pacífica, nem oferta pelos pecados, nem oferta pela culpa, nenhum desses sacrifícios, que cada um deles tinha uma característica, cada um deles tinha um cerimonial, que o sacerdote tinha que ter tudo aquilo guardado, e era feito pelos pecados do povo. E graças a Deus, e por Jesus Cristo, nós não precisamos mais fazer nada disso. Então, quando eu leio textos como esse, eu só posso glorificar a Deus por tão grande salvação que nos alcançou. Se nós somos salvos em Jesus, e só há esse caminho, não existem outros caminhos. As pessoas têm enganado muitos aí, dizendo, muitos caminhos levam a Deus. Não. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
a não ser por mim. Não se engane, achando que você será salvo sem Jesus. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, pode nos trazer a salvação e nos purificar dos nossos pecados. Então, é uma grande alegria no coração nós termos essa convicção. E terceiro e último motivo de nós lermos textos como esse, e precisamos ler, é para mostrar que Deus é um justo juiz. Deus é um justo juiz. Deus, Ele vai punir sempre o pecado. E aquelas pessoas que se afastam do pecado serão salvos por Deus. E nós vemos claramente aqui, Arão tinha 4 filhos, os 4 eram sacerdotes, os 2 mais velhos que eram para ser o exemplo e que eram na linhagem, se Arão morresse, automaticamente seriam os 2 primeiros a assumir como sumo sacerdote. Eles erram, pecam gravemente, e Deus os pune com a morte. O que Deus estava querendo dizer aqui nesse texto, para o seu povo e para nós que somos seu povo, que Ele é um justo juiz, que Ele ama o seu povo, Ele abençoa o seu povo, mas Ele é um justo juiz que pune também o seu povo. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Ele sempre vai agir da forma correta, com justiça. Existem muitas pessoas dizendo: não acredito que Deus, que é tão bom, vai mandar alguém para o inferno. Deus é bom e Ele não quer que ninguém vá para o inferno, que ninguém pereça. E a palavra de Deus nos diz isso. Mas Deus, Ele é bom, mas Ele é justo. E Ele apresentou seu Filho como Salvador, como o único caminho que conduz à salvação. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse claramente, existem 2 caminhos. Um largo, que conduz à perdição. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, não siga a palavra de Deus, não se aproxime de Deus, leve a sua vida do jeito que você quer, mas será a perdição. Ou o caminho que é estreito, e Jesus Cristo se diz ser este caminho. Eu sou o caminho, só que ele é estreito. Existem regras que a palavra de Deus, existem conceitos que estão na palavra de Deus, que nós temos que entregar nosso coração a Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador, e obedecer os seus mandamentos, para que nós estejamos dentro deste caminho, porque Deus é um justo juiz. Um dia, de todos os tempos vão apresentar diante de Deus no juízo final. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, são esses que têm o seu nome escrito no livro da vida? São aqueles que entregaram verdadeiramente o seu coração a Jesus Cristo. Esses não serão julgados, porque eles têm um nome no livro da vida. Agora, todas as pessoas de todos os séculos, de todos os tempos, hão de comparecer diante de Deus, que é um justo juiz, e vai julgar conforme a sua justiça. E Ele é um justo juiz. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: para estes, certamente cheiro de morte para morte, mas para aqueles, cheiro de vida para vida. Paulo está falando do Evangelho aqui. O Evangelho, para aqueles que creem, é cheiro de vida para a vida. Para aqueles que não creem,
é cheiro de morte para a morte. É justo juiz. Deus é um justo juiz. Então, quando ele mostra aqui e mata de uma forma trágica os 2 sacerdotes, filhos de Arão, e nós vemos outras vezes Deus agir da mesma forma. Os filhos de Eli também eram sacerdotes, estavam pecando, estavam prostituindo dentro do templo, eles estavam roubando as ofertas que eram levadas para Deus, para serem entregues a Deus, e foram mortos também por Deus. Nós vemos no próprio Novo Testamento, Ananias e Safira, que brincaram com Deus, falaram que venderam um campo, como Barnabé já tinha vendido, entregue aos pés dos apóstolos, venderam um campo e que nós estamos trazendo todo o dinheiro, e era mentira, eles estavam levando só parte, eles não precisavam nem entregar nada, mas eles estavam mentindo para Deus, e morrem de forma trágica, instantânea também. E assim, muitos estão morrendo, porque estão levando uma vida pecaminosa, vivendo uma vida que não condiz com uma vida de um cristão, e se dizendo cristão, e levando fogo estranho diante de Deus. E Deus é um justo juiz, Ele é muito bom, Ele é amoroso, Ele nos amou de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos deu a maior demonstração de amor que alguém pode dar, pegar o filho precioso e falar, toma, ele vai morrer no seu lugar. Ninguém amou como Deus amou, mas Ele exige que sejamos honestos, sérios, obedientes à sua palavra. Então nós precisamos entender, o Evangelho é cheiro de vida, nós temos vida em abundância, porque Jesus Cristo nos dá vida em abundância, nos dá paz, Jesus nos dá alegria, Jesus supre as nossas necessidades, Jesus anda conosco, Jesus nos protege, Jesus supre todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas, nos dá vida em abundância, e nos dá acima disso, a vida eterna. Um dia nós vamos morar num lugar maravilhoso, um lugar que Ele foi preparar moradas para a gente, mas Ele foi preparar para um povo que o obedece, que o ama, que faz o melhor por Ele, e que entende perfeitamente que Deus é um justo juiz. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nós somos um povo que tem esperança, e tudo que foi escrito por o nosso ensino. Esse texto que nós lemos do Levítico, foi escrito por nosso ensino, para nós entendermos quem é Deus, como Deus age, o que Ele quer de a gente. Ele quer um povo obediente, Ele quer um povo voltado para Jesus Cristo, que entenda o sacrifício de Jesus Cristo, e que glorifique o seu nome, porque Ele é bom e nos deu Jesus, e um Deus também que é um justo juiz. Um dia Ele vai julgar todos serão julgados, e nós precisamos
pensar sobre isso. E eu queria, neste momento, que você estivesse com os olhos fechados e parasse para pensar naquilo que nós falamos aqui nessa noite. Olha, o sentimento que eu tenho no coração em relação a esse texto é de gratidão a Deus. É de gratidão a Deus. E eu não vou fazer um apelo, mas eu gostaria que você que tem gratidão a Deus por esse texto da palavra de Deus que nos ensina e que nos mostra o que Deus fez por nós, nos mandando Jesus Cristo, que você colocasse a mão no seu coração e agradecesse, tivesse um momento de gratidão a Deus, um momento de gratidão a Deus, e falasse com Deus: Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é justo, mas eu te agradeço ainda mais, porque o Senhor me deu Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Esse é o sentimento no meu coração. E eu queria que você estivesse orando. Fale com Deus. Tenho certeza que Deus está neste lugar como o ar que nós respiramos. Eu tenho convicção que muitas vezes a gente para reclamar de Deus, mas Deus é tão justo, tão perfeito, tão amoroso, e Ele nos deu Jesus. Hoje não preciso mais sacrificar animais. Pai querido, eu louvo o teu nome nessa noite. Ó Pai, que essa mensagem possa mexer com a gente, com o nosso coração, Senhor, porque Senhor, o Senhor fez tanto por nós, nos deu Jesus. Hoje não precisamos mais sacrificar animais, não precisamos fazer nada daqueles rituais que os judeus tinham que fazer. Nós só precisamos chegar diante da tua presença com ousadia, através do sangue de Jesus Cristo. Ó Deus, se tem alguém que tem sido desobediente à tua palavra, que tem vivido segundo a sua própria mente, sua própria cabeça, ó Deus, que haja arrependimento de pecados nessa noite, e que teu povo, Senhor, possa sair deste lugar diferente, com mais dedicação ao Senhor, e com uma vontade, Senhor, de fazer mais pela tua obra, porque o Senhor fez tudo por nós. Nós somos um povo que tem esperança, e nós te agradecemos pelos ensinos da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém.